Bom dia, Foz do Iguaçu, bom dia, Tríplice Fronteira, bom dia, região oeste. Eu sou o Sidney Novaes Júnior e estou aqui nos estúdios do Acontece na Fronteira para mais uma edição do Acontece News, programa diário que você assiste por este canal, além das páginas Jornal Tribuna Popular, Mosca na Sopa e www.aconteceNaFronteira.com.br. Hoje nós temos uma convidada muito especial sobre um tema que, infelizmente, é uma realidade difícil de se lidar. E a gente precisa falar do assunto, falar com bastante propriedade. Então, tomei liberdade de convidá-la para vir falar do programa, porque temos muitos casos acontecendo, né? Então, preciso que a sociedade acorde para esse problema. Bom dia, Marco Silva, tudo bem, meu querido? Bom dia, Sidney, bom dia a todos que acompanham nossa página, de Foz do Iguaçu, região, Brasil, planeta, os que gostam e os que não gostam. Inclusive ontem, na parte da tarde, recebi um WhatsApp de uma pessoa da Suíça que diz que acompanha o programa. Eu vi. Gosta muito. A gente se sente lisonjeado, né, com o elogio desse aí. Poxa. Ela nem não os conhece, saiu de Foz há algum tempo. Bom dia, querida, para você também. Obrigado pela presença. Meu irmão lá do Rio de Janeiro, Luiz Henrique, está aqui também. Bom dia, meu querido irmão. Renato Feliciano, bom dia. Mas antes de a gente chamar a nossa convidada, deixa eu falar só da notícia que saiu, as notícias, né, bem rapidinho, e aí depois a gente fala com mais propriedade. Do Jornal Tribuna Popular, que foi lançado ontem de noite, e aí chega aqui na minha mão a versão impressa. Ontem foi a versão online e hoje é a versão impressa. E a capa é uma foto digna de enviar para o exterior e mostrar como nós aqui somos... eu não vou dizer primitivos, né, mas um pouco irracionais com a coisa pública. É uma foto. Você tem um jornal aí, Marcos? Vou colocar na tela. Coloca na tela, tá na tela, para o pessoal perceber. A foto de uma passarela, que seria uma ciclovia, na verdade, e que ela passa em cima de um ponto de ônibus. Ou melhor, o ponto de ônibus está em cima dela. Alguém fez e ela para no ponto de ônibus e prossegue depois. Daqui, pois é isso mesmo, é o que diz a legenda. Um ponto de ônibus no meio da ciclovia. Turistas irão fotografar e filmar e enviar para a Dinamarca, Itália, Alemanha, Inglaterra, para o mundo. E veja a pintura vermelha no chão, contornando o ponto de ônibus. Quem projetou a ciclovia não viu que havia um ponto de ônibus, feito de concreto bem no seu caminho pelo Jardim Três Fronteiras. Para quem não se localiza, é a região que vai para o complexo penitenciário de um lado e Teatro Plaza Foz do outro, margeando a BR-277. Então, é um espetáculo isso, sensacional, né, para não dizer o contrário. O camarada faz a ciclovia e passa bem no ponto de ônibus. Eu não sei, Sidney, se o cara... não vamos ser injustos. Será que esse ponto não nasceu ali? Depois de feita a ciclovia? Mas eu não sei. Vamos tomar por base qual o período de gestação. Porque se for assim, brotar, pode ter sido rápido, né? Mas se ele demorar mais um pouco, a ciclovia foi feita agora, não tem muito tempo. Então, bom, acho que o ponto de ônibus brotou. A não ser que o camarada... Eu tenho projetado o seguinte, o camarada de bicicleta até o ponto de ônibus e dali ele pegar o ônibus. Só se foi isso. Pode ser? Será que eles não colocaram um bicicletário do lado, já para o cara deixar não a tem, bicicleta não, estacionada? a foto não mostra. Temos que pedir foto de outros ângulos para ver se tem um bicicletário. Porque só pode, não tem outra explicação. Ó, o Roberto Luiz Fontoura, meu vizinho, Beto. Gordo, bom dia, meu querido. Na verdade, isso é uma obra de arte contemporânea. Vocês não entendem de obra de arte. Virou piada, né? Fazer o quê? A gente tem que rir do negócio desse, né? Thiago Pigorini, Titi, grande abraço, meu querido. Um beijo no coração. Parabéns, viu? Pelos novos rumos que você está tomando. E faço fé que vai dar tudo certo. Em breve, aquele churrasco de comemoração. Se Deus quiser, pode bancar aí. Marcos Oliveira Miranda, meu amigo, irmão, parceiro, está lá em Brasília assistindo a gente. Sócio, beijo no coração, parabéns mais uma vez pelo seu aniversário, dia 4, meu querido. Então, só para a gente complementar aqui, processo contra Nasir Rafael Andreola volta a tramitar na Justiça de Foz. Vereadora se uniu com outros investigados para se tornar vice-presidente da Câmara de Justiça e está agindo. Vai ser legal, né, a gente ter uma mesa diretora só com investigados. Investigados não, desculpa, processados, né? Deixaram de ser investigados, são processados. Processados. A matéria é extensa e depois o MP está dizendo aqui, né, o promotor Marcos e Cristiano está dizendo que a vereadora afrontou violentamente os princípios da legalidade e da moralidade e ainda usou de meios fraudulentos para justificar a ausência na Câmara.
Depois nós vamos ler com mais calma essa notícia aqui, mas a versão online está aí para quem quiser ler. Só que merecem destaques essas notícias e, em especial, uma que me chamou bastante atenção lá no final do jornal, dando conta de que o vereador Marcelinho Moura diz que advogado dele tem poder no Tribunal de Justiça para travar processo. A afirmação foi feita diante de 2 jornalistas no plenário da Câmara Municipal. E, em razão do processo que responde, Marcelinho teria dito o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, só um minuto. Injuriado com as matérias que vêm sendo publicadas sobre o processo cabeludo contra ele, que corre em segunda instância, o vereador disse em alto e bom tom no plenário da Câmara, do Legislativo, que o advogado dele tem influência no Tribunal de Justiça em Curitiba para segurar o processo, adiar julgamento e fazer o que for preciso para mantê-lo no cargo de vereador. Inclusive, a manobra de não devolver o processo junto ao Tribunal de Justiça seria de seus advogados. Confirmando isso, uma denúncia muito grave e perigosa. Perigosa, uma afronta à justiça, né, em se comprovando isso, é uma afronta à justiça, e em tempos atuais que o judiciário anda passos muito largos para fazer justiça, eu vislumbro um futuro não muito legal para o vereador Marcelinho Moura. Que tudo seja esclarecido diante da justiça, né? Com a palavra a desembargadora relatora do processo, Regina alguma coisa, eu não li o nome dela todo. Regina, onde é que está aqui? Regina Afonso Portes. Com a palavra a relatora, que deverá tomar as devidas providências para que esse caso seja devidamente apurado. Se houve mesmo má-fé por parte de alguém, né? Se houve, então que sejam tomadas as devidas providências. Gente, então vamos falar do assunto que interessa, né? Obrigado, sócio. Miranda, meu querido, grande abraço. Henrique Aliana também está aqui assistindo com a gente, né? Obrigado pela presença. Ruth Seco também está aqui com a gente. Obrigado, Ruth. Um grande abraço. Minha esposa, Silvia Cristina, entrou aqui também. Meu irmão Rico está dizendo não é privilégio de Foz, o BRT de Niterói, que não funciona até hoje, acabou com várias garagens aqui em Niterói. Então, o que dizer disso tudo, né? O que dizer? Às vezes, nosso pai não é rico, tem um ditado que diz, né? Cabeça não foi feita só para separar as orelhas, foi feita para pensar também, né? Tem gente que já anda e fala, ainda quer que pense, a gente quer exigir demais de certas pessoas. Então, vamos ao assunto que interessa, que é muito preocupante. Eu tenho a honra e a grande satisfação de contar aqui com a Michele. Michele, seja bem-vinda, bom dia. Vamos falar sobre um assunto que é importante, né, para a população, não só de Foz, mas do Brasil e do mundo, né, de acordo com os dados, né, que a gente acompanha. Infelizmente. Michele Ribeiro é psicóloga, e o assunto pelo qual ela vem falar é suicídio. Inclusive, eu vim com a camisa amarela por causa do tema. Nós temos Setembro Amarelo, não é isso? É Setembro Amarelo? Nós temos esse mês de campanha. Mês de campanha, né? Pois é. Então, em alusão já à campanha de Setembro Amarelo, eu vim de amarelo por causa do tema, que é um tema, infelizmente, doloroso, mas a gente não pode se furtar em falar desse tema. Michele, como é que você encara o suicídio? O que para você, o que acontece com o suicida? Bom, a pessoa que se suicida, na verdade, assim, primeiro que a gente precisa levar em consideração que não existe só uma causa, né, do suicídio. Existem várias causas, né, e doenças relacionadas. E aí, quando a gente fala de prevenção, a gente teria que abordar também essas doenças e acabar com o misticismo e o tabu, né, do suicídio, bem como da doença mental em si, né, que pouco se fala, as pessoas não buscam porque acham que é coisa de louco, porque tem preconceito, porque tem vergonha, né? Então começa por aí, a prevenção começa lá atrás. Mas em se tratando do suicídio, a gente tem alguns transtornos que levam à depressão. Existem vários quadros depressivos que
em comorbidade, que a gente fala, comorbidade é quando acontecem junto com outros transtornos, pode agravar e predispor ao suicídio. Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, câncer, pode levar à depressão também, né? E aí, junto esses dois fatores, a pessoa também pode pensar em suicídio e até cometer o ato suicida. E a gente tem também o Alzheimer, né? Então, isso também é pouco falado, né? Agora, a gente também tem os transtornos mentais, como, por exemplo, o transtorno de personalidade. A gente não fala muito, mas o borderline também tem essa tendência. Por exemplo, o borderline? O borderline enfim, é uma série de condições, e uma das condições é a pessoa se automutilar. E o que acontece? A automutilação, ela acontece para ela acabar com a dor que ela não está suportando, que é a dor emocional, por exemplo. Ela não tem a intenção de se matar com a automutilação, mas ela se automutila para... É como se fosse aquela coisa que a gente faz, só para fazer uma comparação. Quando a gente está sentindo muita dor e, sei lá, belisca para então tirar você causa o foco, uma dor para eliminar a outra. Para tirar o foco daquela dor, né? Para sentir essa dor maior. E geralmente essas pessoas relatam que sentem alívio com isso, fazendo isso. Né? Então, assim, e a tendência dessas pessoas com esse transtorno, e esse transtorno tem uma série de condições, né? Desde atos impulsivos, uma emoção muito instável, mas periódica, então tem uma série de condições. Então, a tendência dessas pessoas a cometerem suicídio é grande também, mas também não significa, a gente não pode nunca generalizar. Tudo é tratável. Então, assim, a gente falar disso é importante por quê? Porque a gente pode prevenir. E grande parte dos suicídios que ocorreram poderiam ter sido evitados. Então, é isso que a gente precisa chamar atenção. E no caso de quadros depressivos, por exemplo, a depressão em si, como muitos falam que é uma tristeza profunda, não. A depressão, ela não é uma tristeza. Ela é uma perda de vitalidade. Ou seja, a pessoa perde o sentido da vida, né? Ela tem uma desesperança crescente que faz com que ela vá perdendo essa vitalidade. O oposto da depressão não é a alegria, a felicidade, é a vitalidade. Então, tem um tabu muito grande em torno disso que é preciso a gente pensar, né? E assim, por trás da depressão, por exemplo, que é uma das principais causas do suicídio, o que está? Então, os pensamentos totalmente negativos, pessimistas. Tem um perfil da pessoa que tende à depressão? Tem. Mas, por exemplo, você reprimir os sentimentos, a questão dessa personalidade mais introspectiva, vamos chamar assim, uma introversão muito grande que faz com que ela não expresse os sentimentos. Então, a gente fala muito essa questão em torno do tema suicídio, de falar o que você sente, porque quando você guarda, a tendência é ou você somatizar, porque a depressão, por exemplo, ela não só leva ao suicídio, como ela também leva a algumas doenças que são psicossomáticas, ou não, nem tanto, né, como o câncer, por exemplo. Então, por isso que a depressão é uma das principais causas de morte no mundo, né? Então, por isso que é importante a gente falar sobre isso e falar também de como a gente pode lidar com isso. É importante a gente abordar esse tema, porque muita gente acha que sinal de depressão é tristeza. Uhum. O cara tá quieto, tá calado, ou não, a pessoa, né? Cara não, a pessoa tá quieta, tá calada e a pessoa não tá deprimida. E em muitos casos recentes, inclusive, né, ouvimos relatos das pessoas que cometeram suicídio que eram pessoas alegres. Uhum. Será que isso aí mascara o que ela sente de verdade? Geralmente quem tem depressão, ela não quer dar trabalho. Né? Então ela mascara sim, ela esconde o que ela está sentindo e ela tem uma instabilidade, né? Então, em alguns momentos ela tem aquela, é como se fosse assim, se a gente fosse pensar num gráfico, né? Um gráfico, uma curva que sobe e desce, né? Então ela tem alguns momentos que dá aquela, nossa, mas eu posso viver, eu posso mostrar que eu tenho condições, mas por outro lado tem uma outra força interna ali que
leva ela para baixo. Então, é um conjunto de pensamentos mesmo que estão interligados. Ela tem uma certa esperança, mas tem um conjunto de pensamentos que puxam ela para baixo em momentos assim, de dificuldades, por exemplo. O nível de resiliência é muito menor nessas pessoas. Né? Então, assim, a gente pode chamar de tristeza profunda? Vai, se a gente quiser fazer uma comparação, sim, mas é uma perda de vitalidade, porque a depressão ela é uma doença, né? Então, ela é uma doença neuropsiquiátrica. Então, assim, tanto é que as pessoas que possuem depressão, elas precisam de um tratamento paralelo com a psicoterapia e também o acompanhamento psiquiátrico com medicamentos, porque afeta o cérebro da pessoa depressiva, ele é deficiente. Né, já tem estudos que comprovam isso. Então, quando a pessoa faz esse tratamento paralelo, e também só com medicação não resolve, por exemplo. Então, ela tem que trabalhar tanto os pensamentos que levam a acionar determinadas reações químicas no organismo, que a gente sabe disso também, quanto também trabalhar com medicação para reduzir o nível, para aumentar o nível de serotonina, por exemplo. Então, tem uma série de coisas que precisam ser trabalhadas em paralelo, né? Nós estamos no 3º mês do ano. Eu não sei, não consigo precisar o número só esse ano, mas eu sei que já é bastante alto para esse ano. Estamos entrando em março agora. E só essa semana, de 1º de março até hoje é dia 7, se não me engano, já foram 4 na cidade. Isso em Foz do Iguaçu. Isso que foi registrado. Que foi registrado. Notificado. Então, em 7 dias já teve 4. A gente pode dizer que a depressão é uma epidemia? Olha, eu não sei se eu poderia chamar de epidemia, né? Mas o que eu posso chamar é o seguinte, né? A gente também precisa cuidar da forma como a gente noticia. Sim. Isso aí também é uma Não vamos questão chegar lá. bem Não vamos importante. chegar lá. Mas, porque, sim, gera influência. E fatores de risco, por exemplo. A gente pode falar de fatores de risco. As pessoas próximas à pessoa que se suicidou são fatores de risco. Principalmente pelo vínculo que ela teve com a pessoa, né? A gente ainda não tem um estudo aprofundado a respeito do que leva, mas a gente sabe que essas pessoas são fatores de risco, as pessoas próximas. E se a gente for considerar, a cidade de Foz do Iguaçu, que não é uma cidade grande, é uma cidade média, vamos chamar assim. Certo. As pessoas se conhecem ali, as pessoas têm uma proximidade, né? Então, se a gente for fazer essa comparação, né, a gente pode dizer que isso influencia. Agora, se a gente colocar o agravante do assunto que você quer introduzir, né, que você vai falar da questão da mídia, né, a sensacionalização de crimes, do tipo de morte, porque sabe-se que isso gera o interesse das pessoas, gera audiência e tudo mais, isso também estimula quem já tem uma predisposição. Entende? Então, por isso que existe um certo cuidado na hora de noticiar, mas não pode deixar de noticiar, porque é importante a gente falar sobre essas questões, porque é muito camuflada, e aí faltam-se dados para poder serem trabalhados até dentro dos órgãos públicos e tudo mais, né? O meu irmão está me mandando uma pergunta aqui, dizendo o seguinte: dizem que a depressão é o mal do século XXI. O estilo de vida moderno favorece o aumento do número de casos? Eu não digo que é o estilo da vida moderna, né? Eu acho que ela colabora, porque assim, sempre a gente tem que levar em consideração que é um conjunto de fatores que compõem, qualquer doença que a gente for falar, certo. Principalmente se tratando da depressão. Como eu disse anteriormente, existem doenças que predispõem à depressão, como algumas que eu citei, né? Transtorno de personalidade, de ansiedade, por exemplo, síndrome do pânico, né? Então, tem uma série de transtornos que predispõem à depressão. E se a depressão também pode ser um fator de risco, considerando a comorbidade com outras doenças, isso se agrava ainda mais. Então, o que eu penso a respeito disso? Se a pessoa tem um perfil, por exemplo, vamos citar alguns exemplos. Se a pessoa tem um perfil que é super exigente com ela mesma, né? Estou dando um exemplo chulo, assim, mas para a pessoa tentar entender ou tentar desenvolver a empatia nesse sentido. Mas, por exemplo, se a pessoa já tem uma predisposição a se autocobrar,
seja por questões familiares, que a forma rígida dela de ter vivido na família, ou das pressões familiares que ela viveu, extremamente repressora, e ela também aprendeu a ser assim com ela mesma, se ela tem uma cobrança muito grande, por exemplo, geradora de estresse, né? O estresse também predispõe a alguns caminhos, levando à depressão, junto com a ansiedade e uma série de outras questões. Então, por exemplo, no trabalho, ela é uma pessoa que tem um cargo superior e tem umas exigências tanto de cima quanto de baixo, equipe e superior. E ela tem uma dificuldade de lidar com esses conflitos, e tem uma autocobrança, e tem aquela pressão, tem aquilo que acompanha a vida dela inteira. Então, aquele conjunto de situações podem predispor a, enfim, quadro depressivo, e aí, por consequência, uma série de outras questões que podem levar até ao suicídio. Então, estou dando um exemplo, não é regra, então por isso que a gente precisa cuidar quando se trata desse assunto, mas é uma questão que a gente precisa falar, mesmo porque as pessoas evitam de buscar ajuda, né? Ou por desconhecimento, ou por falta de informação, ou por vergonha, preconceito. Então tem uma série de coisas. Isso as pessoas evitam. Eu vou nominar algumas pessoas que estão assistindo aqui com a gente, em especial uma delas, porque eu vou contar um caso que essa pessoa tem um conhecimento mais próximo. Tá. Né? Então, Jaqueline Pena Nierádica está aqui, né, alertando a Jane Ribeiro para assistir, a Lúcia Eduardo também, né, obrigado pela presença e participação, querida. Patrick Saldanha também está aqui assistindo com a gente. Só um pouquinho aqui. Ruth Seco está aqui com a gente, já falei, né? Denise Scheid, que em breve estará aqui também com a gente, falando de constelação familiar, né? E que é minha vizinha. Beijo, Dê. Obrigado. A Rutinha também, Rutinha Beck de Arruda, que é a dona aqui da Pool Center Piscinas, está aqui assistindo com a gente. Sérgio Cunha, meu amigo Galo. Cláudia Eliezer, minha querida aluna, também está aqui assistindo, que também um dia vai vir aqui no programa, nem que seja amarrada, mas ela vem. Ela foge já há muito tempo, né? Mas ela vem. Nem que seja amarrada, mas vou trazer. Já estão providenciando a camisa de força. A camisa de força, eu vou trazê-la aqui, nem que seja amarrada. E a pessoa que eu queria citar é o Roberto Duarte, é um colega da polícia, e trabalha, da minha turma, nós chegamos aqui junto, é um grande amigo também, igual o Marcos Miranda, e ele hoje está em Curitiba. E, assim, é um caso delicado. Havia um colega, eu não vou nominar o colega, mas eu fui para lá trabalhar na Copa do Mundo, em 2014, e havia acontecido um episódio bem complicado com esse colega. E eu cheguei no dia seguinte que aconteceu esse episódio. O Duarte foi me buscar no aeroporto, ele e a esposa, que também é da polícia. E quando eu vi aquela situação, brinquei com o colega e tal, eu virei pro Duarte e falei assim, poxa, por que não afasta esse cara? Ele falou assim, negão, se afastar esse cara, em 3 meses ele está morto, ele se mata. Eu falei, por que não tratam o cara? Ele falou assim, não sei, o departamento não lhe dá a mínima. O próprio órgão, a própria empresa não busca ajuda para o camarada. E só para complementar, né? Afastaram o camarada e em 3 meses ele se enforcou. Poxa, se eu, que não sou psicólogo, o Duarte, que não é psicólogo, vários colegas que não são psicólogos, perceberam o problema, por que a administração... Eu falo isso da polícia porque nós somos... temos vários casos dentro da polícia. Sim. Assim. E por que a própria administração não buscou ajuda para o seu integrante? Porque, caramba, é uma vida, em primeiro lugar. Segundo, é um colega. Né? E terceiro, vai gerar um problema para a administração. O que falta para os órgãos públicos tratarem desse assunto, desse tema polêmico, que é a depressão, e que pode desencadear um suicídio, com mais afinco, com mais responsabilidade? O que falta? Tem Setembro Amarelo que faz campanha, tem várias pessoas que alertam sobre o caso, só que parece que as pessoas não deram a mínima ainda para o problema. Olha, eu arrisco dizer que tem questões políticas envolvidas nisso, principalmente porque, assim, se você for pensar, vamos analisar pela lógica, né? Os principais movimentos que tem, que acontecem, que existem, de combate a determinados vícios, por exemplo, o CVV e o AA, por exemplo, eles são movimentos da sociedade civil. Deve ser isso. Certo? Por que não existe um movimento que não parte da nossa sociedade civil para ajudar essas pessoas, que seja do governo, por exemplo,
Isso eu não consigo enxergar isso. O que eu estava pensando a respeito disso, né? Os medicamentos para depressão, eles têm um altíssimo custo. Quem tem a depressão como diagnóstico, enquanto diagnóstico, né? Enfim, podem gastar até R$4.000, por exemplo, Por mês com medicação. Então, assim, eu fico pensando comigo até que ponto não tem questões políticas também por trás. Claro, não é só isso. Tem, primeiro, né, em primeiro lugar, tabu, né, o preconceito, a questão de vamos tratar da questão psicológica, vamos dar autonomia para o sujeito, isso oferece risco. Eu estou indo mais profundamente, eu não sei, eu estou aqui especulando o que pode ser. Mas eu penso que são questões que a gente precisa também levantar. Né? A gente vai dar autonomia, o sujeito não vai ficar submisso naquela dor, então, né, eu estou jogando alto, tá? Mas, assim, claro, é um assunto muito sério e é de saúde pública, né? Então, assim, precisa ser tratado com seriedade e envolvendo tanto os órgãos públicos quanto a sociedade civil, porque a sociedade precisa estar empoderada a respeito de como prevenir o suicídio. Né? Que inclusive é um movimento aí que eu estou organizando junto com outros psicólogos na cidade de Foz. Então, assim, a gente precisa, sim, empoderar a sociedade civil e também cutucar ou fazer com que os órgãos se mobilizem em relação a isso. Então, é um assunto seríssimo. Sim, muito né? sério. Inclusive, até assim, as empresas, né? Exatamente. Porque eu acho que, assim, as empresas, elas repetem um comportamento, de certa forma, hierárquico, que é imposto pela sociedade, né? Então, assim, eu não estou ali muito preocupada, assim, eu estou generalizando. Claro que existem empresários, donos de empresas que se preocupam com seus profissionais, mas eles querem resultado, eles querem que a pessoa dê lucro para a empresa. É isso que é o mais importante. Então, existe uma pouca preocupação, uma falta de empatia nesse sentido. Entra no estilo de vida, né? que meu irmão mencionou aqui, né? Exatamente. Ou seja, eu quero resultado para ontem. Exatamente. E, às vezes, a gente vê filmes e o camarada chega e fala, isso aí dá para fazer em quanto tempo? 48 horas. Você tem 24. E o cara tem que se virar em 24 horas para fazer, porque a ordem do chefe foi essa. E assim, no caso dos policiais, né? Esses dias eu estava lendo até uma matéria, enfim, um artigo na internet falando a respeito, não sei se é um caso verídico, acho que sim, um policial que não foi afastado, ele trabalhou por 20 anos na rua, né? E ele estava num estado depressivo e não foi olhado, foi negligenciado e acabou cometendo suicídio depois de um tempo, mas ele deu sinais, né? Enfim, ele simplesmente chegou, né, junto com os colegas de trabalho, né, na sala lá, enfim, não sei exatamente como funciona, e alertando, eu acho que falando que ia se matar. E aí ele saiu e foi, né, armado, trabalhando na rua, né, e ele já estava apresentando sinais de depressão. Então, assim, eu li em algum lugar isso. Mas isso acontece, né? Isso acontece, as pessoas que querem se suicidar, elas avisam, né? Existem pensamentos suicidas que antecipam isso, que esses pensamentos, se a gente for analisar, as pessoas já... Tem várias pessoas, a gente não pode generalizar, que já pensaram nisso, mas deixaram para lá. Né? Agora, a gente precisa... É um alerta quando a pessoa pensa sistematicamente em suicídio. Então, assim, se a pessoa começa a pensar em formas, aquela forma vai se desenvolvendo na cabeça dela, como que ela faria e etc. Isso é uma questão alarmante, né? Pesquisas constantes. Porque a pessoa que tem essa tendência não escolhe o meio. Ela quer dar fim ao sofrimento. Exatamente. Ela não escolhe o meio. Isso é importantíssimo. Então a pessoa fala, ter arma em casa é perigoso. Sim, é perigoso. Mas se você esconder a arma, a pessoa vai achar outro jeito. Ela vai se jogar. Esse colega que cometeu suicídio lá em Curitiba, ele foi encontrado enforcado e quase ajoelhado. Ou seja, ele sofreu para morrer. Ele não se jogou do alto de um prédio, não se enforcou numa viga, né? Ele não ficou pendurado, ele ficou quase ajoelhado. Ou seja, os sinais foram aparecendo, isso aí foi
alertado. Aí, ó, o Duarte está aqui falando, só colegas que trabalham diretamente conosco, ou seja, que são da nossa turma, do nosso convívio. Eu falo pessoas que nós conhecemos diretamente, foram 4. Tá. Teve um dia, Duarte deve se lembrar, domingo de carnaval, inclusive um foi lá em Curitiba e o outro no Rio de Janeiro. Um domingo de carnaval, um se matou no Rio e o outro se matou em Curitiba. Então os sinais aparecem e as pessoas não percebem, as pessoas não se dão conta daquilo. Talvez porque, não sei, como você falou, haja aquele mito de que é frescura, né? Quer chamar atenção, está fazendo tipo. Existe um comportamento assim da depressão que a pessoa tende a afastar as outras pessoas mesmo pelo isolamento. Então ela se isola e por incrível que pareça, a raiva também é um sintoma da depressão. Então se você for pensar, a minha abordagem na psicologia é cognitiva comportamental, mas eu bebo muito da fonte do Freud, né, do inconsciente. Se você for pensar pelo inconsciente, a pessoa tende a afastar o outro pela raiva também. Então, qual que é o comportamento das pessoas ao redor dessa pessoa que sente raiva? É se afastar. Principalmente aquelas que têm mais dificuldade em lidar com conflitos. Então, ela tende a se afastar e deixar a pessoa. Inconscientemente, ela faz isso porque ela não quer essa relação, né? Ela não percebe isso, mas ela não quer. E ela está... Aquela raiva, se a gente for analisar também que aquela raiva que a pessoa expressa, qualquer pessoa, em qualquer ambiente, até no ambiente profissional, ela está pedindo socorro por alguma coisa, pode ser N coisas, né? Ela está pedindo ajuda de alguma forma. E é a melhor forma que ela encontra naquele momento, agindo com raiva, né? Expressando aquela raiva, sem controlar. Então, assim, é uma questão também para a gente prestar atenção no dia a dia. Então, assim, ela afasta. Às vezes as pessoas encaram e começam a entrar num conflito ali, enfim. Mas, assim, aí precisa de uma mediação. Mas a gente precisa se atentar também a essas pessoas que pedem socorro dessa forma, né? Então, assim, existe um comportamento que pode variar, tanto mais explosivo quanto mais isolado, mais fechado, e a gente precisa dar atenção para esses dois perfis, né? Então, a pessoa que se isola, é interessante, se você tomar essa iniciativa, tá tudo bem, ser mais empático, buscar dar essa abertura para ela falar. Porque, às vezes, ela não quer, pode ser por N motivos, que não vale julgar agora. Se é por orgulho, ela não quer abrir o que ela sente, ou por preconceito, por medo, por vergonha, não importa. O que importa é você chegar, se aproximar, se você perceber, desenvolver essa sensibilidade com o outro e com você mesmo. Eu acho que começa também pela gente, a gente se conhecer, conhecer as nossas formas, a nossa saúde emocional, né? Cuidar dessa saúde para a gente começar a desenvolver a empatia também, começar a entender melhor como o outro se dá, né? Porque muitas vezes a gente tem esses espelhamentos, as pessoas das nossas relações, na maioria das vezes, elas têm um perfil muito parecido com o nosso. Então, se a gente começa a trabalhar na gente, a gente consegue também perceber o outro melhor, né? E com isenção, sem transferir, eu acho que o outro está se sentindo isso e isso assado, né? Não, o outro está sentindo aquilo que ele precisa falar que ele está sentindo, não o que você acha que ele está sentindo. Então, quando você começa a trabalhar bem isso em você, fica mais fácil também de lidar com o outro. Então, é um exercício de empatia, né? Então, que é muito difícil você fazer, principalmente nos dias de hoje, que as pessoas entram no modo de vida, que meu irmão mencionou, né? As pessoas estão muito agitadas. No automático. No automático. Então, você faz as coisas quase que sem perceber, porque tem que fazer, você tem que dar conta do seu serviço, e se esquece de olhar para o lado. Ou, às vezes, não tem tempo de olhar para o lado. Isso aí é um fator que complica bastante na hora de você se relacionar. Ele mandou mais aqui, ó, uma pergunta que eu ia fazer, mas, né, transmimento de dispensação, Henrico. Como perceber um início de depressão? A família não deveria ser alertada dos sintomas ao amigo da família que só percebeu tarde demais. E como é que você percebe a depressão? E o que você faz para isso? Acho que a pergunta melhor seria, o que fazer nessa hora, quando perceber? Perceber em você ou no outro? No outro. No outro.
Tá. Porque em você pede ajuda, mas aí o outro tem que te ajudar. Nem sempre você pede ajuda. Às vezes a pessoa justamente Cara, não muito pede difícil. ajuda. É muito difícil falar essa doença. É complexo, É porque... muito complicado. Assim, tem até um vídeo no YouTube que foi criado, produzido pela Organização Mundial de Saúde. Se você for pesquisar, é o cachorro negro da depressão, alguma coisa assim, né? Ele mostra bem esse sentimento depressivo, esses sintomas da depressão. Como que isso acontece internamente? Eu acho que é importante a gente tentar perceber isso primeiro enquanto sensação, né, da pessoa. A pessoa se sente como se ela não tivesse saída para nada. Ela sente uma dor muito grande. Eu não sei o quanto você que me escuta, que me assiste, consegue sentir isso, ou perceber, ou ter essa empatia, né? Que é uma dor muito grande, insuportável. Né? Tanto é que a gente sabe, e toda vez que a gente entra nesse tema, a gente reforça isso, que quem se suicida quer matar a dor e não a si próprio. Então, isso já é uma questão importantíssima de ser frisada até para as pessoas na hora de ajudar essas pessoas que estão ali na hora, no momento da crise, para tentar evitar alguma coisa. Se colocar no lugar, olha, eu sei que a sua dor é muito grande, mas eu posso te ajudar e a gente vai sair dessa junto, e dar a mão literalmente para a pessoa e levar ela até a ajuda. Que às vezes ela sozinha, na maioria das vezes, ela não vai fazer isso. Então, assim, então para você entender essa dor, é uma dor insuportável. É como se você tivesse... só pensa negativamente, só pensa que como se tudo estivesse, como se ela fosse o foco. Essa é a questão, a pessoa é o foco de todas as situações que acontecem ao redor. É aquela situação assim, de que você tá se isolando porque não consegue lidar com pessoas, de repente fobia social, por exemplo, transtorno de ansiedade social. A pessoa evita pessoas porque tem medo da reação do outro, ou tem medo de constranger o outro. Tem uma série de pensamentos por trás que fazem ela desenvolver esse transtorno. Né? Então, assim, trabalhar com a mudança de pensamentos também auxilia nisso. Então, o que acontece? A pessoa começa a se isolar. Eu estou falando já de um transtorno específico que pode levar à depressão. Uhum. Então, você já começa a perceber como que é o mecanismo da pessoa. Ela se isola porque ela não quer esse contato, ela se sente mal, desconfortável, tamanha a ansiedade dela diante dessas pessoas, de qualquer pessoa. Né, que possa gerar até conflitos, ou, enfim, ter uma certa agressividade que ela não sabe lidar e tudo mais. Então, tamanha ansiedade que ela se isola. Esse isolamento vai causando dor, porque ela não tem contato com o outro. Se ela tem uma série de pensamentos mais negativos, do tipo, eu sou incapaz, eu não sou digna de ser amada, eu sou uma série de pensamentos negativos que a gente não percebe. Né? Eu falo desses pensamentos porque o nosso cérebro é uma máquina de pensar. Então, como a gente está agindo no automático, a gente não percebe os pensamentos automáticos que geram emoções. Então, não é uma situação que gerou a crise. É a interpretação que você tem daquela situação que gera um sentimento e um comportamento. Então, quando você começa a mapear, você tem a possibilidade de mudar esses pensamentos. Então, se você for mapear o pensamento de uma pessoa depressiva, é totalmente assim. Eu sou incapaz, tudo dá errado na minha vida, o outro a forma como o outro olhou, ela já pensa, nossa, ele não gosta de mim. Então, tem uma série de pensamentos que compõem o comportamento dela de se isolar e ela ficar cada vez mais se sentindo pior, mal, até afundar. Então, assim, e ela não percebe que esses pensamentos são disfuncionais. Não é por aí. Não é todo mundo que vai olhar estranho para você que não gosta de você. Né? Não é todo mundo que está ali de braço cruzado porque está te desafiando. A pessoa já cria um estigma, né? Ela já cria. Na verdade, está na cabeça. É a interpretação que você faz daquilo. Exatamente. E até que você consiga ampliar isso, exige um trabalho constante. E se ela tem ainda uma disfunção
no organismo, em termos hormonais, por exemplo, esses pensamentos pioram, porque ela não consegue lidar com aqueles desconfortos, aqueles sentimentos que se confundem com a fisiologia, né? Causa angústia e tudo mais, por conta dos hormônios, serotonina, queda de serotonina e tudo mais, que é o hormônio do prazer. Pronto, esses pensamentos se agravam ainda mais, fica tudo maior. Né? Então, por isso que a depressão, ela exige um tratamento concomitante, psicológico e psiquiátrico. Né? Psiquiátrico, seja com medicação ou com outros tratamentos psiquiátricos que precisam ser feitos. Né? Michele Ades Segovia também está aqui assistindo com a gente, a Jaqueline Neradi, que fez alguns comentários bastante pertinentes, e ela também te faz uma pergunta, já vou te passar, né? Diz que o assunto é de extrema importância. Parabéns aos profissionais e pelo evento. Né? O Jorge Luiz Travasso entrou aqui também é outro colega também da polícia, foi ele que me sugeriu o tema, né, no início da semana, e agradeço bastante, viu, Travasso? Obrigado pela sugestão. Admilson Oliveira Rodrigues também está aqui com a gente, bom dia, obrigado pela presença. Adriana Farias, Darlene, beijo no coração, querida. A Jaqueline o evento, ela pergunta a você, o evento é gratuito? Estamos com uma programação em nosso trabalho que abordará o suicídio. Excelente. O evento, só para as pessoas entenderem um pouco do histórico, né? Claro, por toda essa repercussão, essas notícias que a gente acompanhou na cidade, dentro do WhatsApp, um grupo de psicólogos começou a questionar, a gente precisa fazer alguma coisa, os psicólogos precisam se mobilizar e etc. E aí eu sugeri um grupo de ação, para a gente planejar ações na cidade para prevenir o suicídio. A gente fez uma primeira reunião, já tem um mês, né, que esse grupo funciona. Então, a primeira reunião foi fechada para psicólogos, e a partir dessa primeira reunião, que foi uma roda de conversa, a gente debateu várias dificuldades problemáticas dentro da cidade, inclusive na área da saúde, na forma de receber, a questão de ausência de cumprimento de protocolo, uma série de coisas foram discutidas. E aí a gente pensou no encontro aberto, que foi o primeiro encontro aberto que teve no meio do mês de... foi em fevereiro, a gente está em março, né? Então, a gente teve esse segundo momento, que foi aberto à população. A gente resolveu incluir outros profissionais, porque é um assunto complexo, que não dá só para a psicologia resolver. Então, agora a gente está indo para o segundo encontro aberto, que vai ser no dia 13 de março, uma quarta-feira, às 7h30 da noite. Eu mandei agora para o Marcos, ele vai colocar na tela. Isso, e vai ser na subsede do CRP de Foz, que é na rua Pedro Basso, 472, na sala 103. Eu mandei agora para o Marcos, né, pelo WhatsApp, ele vai colocar Está na tela já o cartaz. E aí esse evento ele é aberto, e nesse evento específico, que vai ser nessa quarta-feira, dia 13, a gente vai trazer, né, vai falar dos encaminhamentos das duas primeiras reuniões que a gente teve, e vai ter uma palestra com a psicóloga Meire Vieira, que ela é especialista em suicídio. Ela vai tratar da prevenção e pós-venção, justamente pensando no que tem acontecido e na dificuldade dos profissionais em lidar com esse tema, que a gente percebe que é muito grande também. E, enfim, então eu convido a todos, né, e assim, a gente vai dar encaminhamentos, porque a gente vai estar pensando em ações e capacitação dos profissionais, tanto da área da saúde, da educação, enfim, de toda a sociedade, né? Tá, agora vamos falar do tema que eu tinha pedido a você lá no começo, para a gente esperar um pouquinho, que é a divulgação dos eventos. Suicídio, né? A divulgação feita pela mídia. Como lidar com isso? Você falou que pode sugerir a um potencial suicida que ele acabe cometendo o evento, né? Se a mídia divulgar muito. Não, na verdade, não se a mídia divulgar muito, mas se ela divulgar de forma equivocada e sensacionalista. Isso. Isso precisa Como ser divulgar frisado. um evento desse? Só anunciar que faleceu e acabou, ou... É importante, sim, dizer que foi suicídio. Sim. Só que o que não se deve fazer, como foi feito. Certo. Então, a pessoa se enforcou, a pessoa fez isso. Não falar desses detalhes que são irrelevantes. Né? Você vai falar, sim, que aconteceu isso, e falar
da prevenção, focar na Isso que eu ia prevenção. chegar, exatamente. E assim, se a pessoa teve uma questão prévia, ela tinha depressão ou ela tinha, sei lá, algum transtorno comprovado, né? Porque não vai especular, a pessoa sofreu de depressão sem saber se ela sofreu ou não. Mas se foi comprovado isso, pode ser abordado na matéria e falar dos sintomas da depressão, falar para a pessoa buscar ajuda, tem o CVV, passar o número do CVV, que é 188 agora, né? Que é gratuito e é nacional, tem voluntários ajudando. Então, é divulgar as formas também de prevenir, buscar essa informação, porque existem sinais que a pessoa dá, existem fatores de risco que precisam ser divulgados. Então, assim, focar na matéria nesse ponto e evitar de dizer, sensacionalizar aquilo, dizendo que ela fez isso, aquilo para se matar, né? E a outra questão tem um manual, inclusive, que está disponível na internet, que é o Manual dos Jornalistas, que ele aborda exatamente essa questão. É não colocar na primeira capa, não anunciar assim no jornal, tem se for TV, né, tem um momento, acho que terceiro bloco, não sei, para falar sobre essa questão de uma morte específica. Então, não dá destaque, mas falar do assunto. Porque se a gente não fala, por exemplo, começa pelos familiares, né? Se a pessoa se suicidou, né? E aí a família não quer divulgar que foi suicídio. Começa por aí. E aí a gente não sabe, né? Porque são dados sérios que a gente precisa ter para poder compilar, porque a gente tem muitos casos de notificação que chegam nos hospitais, enfim, nos prontos atendimentos, né? E que são porque, por envenenamento, por acidente, mas nunca coloca-se que foi suicídio. Então, começa por aí também, né? Então, a gente precisa trabalhar muito bem essa questão. Por isso que falar, sim, é importante, mas principalmente da prevenção. É isso. Porque fica uma situação meio delicada, a gente não sabe como trabalhar essa questão, né? Divulga, não divulga, divulga de que forma, divulga para quem, né? E às vezes a pessoa, fora a mídia tradicional, escrita, falada e televisada, agora temos as redes sociais. Exatamente. E aí? Como frear as redes sociais? Porque não tem como, né? Ocorreu um evento aqui, um fato aqui em Foz do Iguaçu que foi feio, né? E não deu meia hora, já tinha a foto do corpo despedaçado, né? E todo mundo espalhando. Eu, particularmente, não gosto de compartilhar essas notícias, né? Mas recebo. Então, isso acontece. Agora sim, o que eu levo as pessoas a refletirem, né? Quem tem uma maior lucidez dessa situação, quem sabe de tudo isso que a gente está conversando, quem busca essas informações, quando essa imagem, esse vídeo ou o que for chegar para você, eu pararia. Mas eu pelo menos Morre paro. ali com Eu você, não gosto de entendeu? divulgar. Não né? divulga, não compartilha. Acabou. Chegou a você, acabou o ciclo, né, de compartilhamento. É isso. É uma forma de você também ajudar a não disseminar essa questão. Porque isso choca, é chocante. Quando você vê uma morte, quando você vê, de repente, uma pessoa que você conheceu, que você tinha vínculo e que aconteceu aquilo, você não tem como não se sensibilizar. Né? Então, por isso que é importante a gente cuidar disso. Né? Começa por aí. Mas controle, infelizmente, a gente não tem. Aí vai depender de uma ordem maior ali para tirar esses vídeos de circulação, não sei como também. Então, aí é uma questão para a gente pensar nas nossas atitudes em relação a isso. Né? Doutora, tem uma pergunta aqui do ouvinte nosso, Ronaldo Pereira. Ele pede, antes do suicídio, quais os sintomas que pode ser detectado antes que ocorra? Eu acho que você falou isso, não falou? A gente falou um pouquinho sobre isso. É que o Ronaldo entrou agora. Porque assim, o que a gente tocou no assunto da depressão, né? O quadro depressivo, ele independe do transtorno de depressão, que é famosa depressão que o pessoal popularmente chama. Porque o que acontece? A gente tem transtorno de depressão maior. Uma pergunta que eu quero te falar, antes de você continuar com isso aí, deixa eu só fazer uma diferenciação, porque muita gente fala, a pessoa está deprimida, a pessoa está depressiva. Há diferença?
Ou é a mesma coisa, só mudaram? A mesma coisa. Porque, mas, assim, tecnicamente eu também não entenderia é o ideal, que deprimida é falar. aquela que tá chateada, tá para Então, baixo. que não tem nada a ver com a depressão. Que não tem nada a ver com a depressão. Exatamente. E a depressiva, sim, é sintoma da depressão. Exatamente. Então tá explicado. É porque as pessoas popularizam, vulgarizam um assunto que é sério. Certo. Né? Mas assim, por exemplo, existe uma diferença entre transtorno depressivo e o quadro depressivo. O quadro depressivo pode ser desencadeado por uma alta carga de estresse que a pessoa sofreu por uma quantidade de tempo significativa e recorrente, porque o estresse a gente sabe que libera uma descarga, tem toda uma fisiologia por trás, que eu não vou saber detalhar aqui, mas ele libera cortisol e aciona adrenalina no seu corpo. E isso acontece, por exemplo, em situações de luta e fuga, é importante a gente ter esse estresse que faz a gente fugir de uma situação de perigo, por exemplo. Agora, se a pessoa tem isso recorrente no organismo, isso pode chegar até a exaustão, que existem fases do estresse, então a exaustão, que é quando ela desenvolve algumas doenças. Hipertensão é uma delas, por exemplo, e a depressão entra nisso também. Então, por exemplo, ela tem quadro depressivo dentro dessa situação, que ela pode ser tratada. Agora, casos graves, que a ponto de chegar a ser um transtorno depressivo, já está cronicificado. A pessoa não olhou para isso. Às vezes o temperamento da pessoa começou lá muito jovem, ela já era uma pessoa mais fechada, né? E com a tendência de guardar os sentimentos, por exemplo. Entende? Eu falo desse exemplo porque é um exemplo que é comum a gente ver, as pessoas que embotam, né, que deixam sentimentos dentro delas e não colocam para fora, porque falar é difícil e porque também as pessoas têm esse preconceito, têm essa dificuldade, não é uma coisa que é cultural a gente falar o que a gente sente. Então, essa tendência de se fechar pode cronificar uma depressão que não foi diagnosticada. E aí a pessoa chegar, de repente, num trabalho, né, um psicólogo e depois ser encaminhado para um psiquiatra com um transtorno depressivo. Né? Então, assim, a gente, só para diferenciar, os quadros depressivos podem ser desencadeados por situações aparentemente não muito tão importantes, mas que são importantes para a pessoa, como uma perda de emprego, um término de relacionamento, mas não é uma coisa crônica. Né? E isso também, esses quadros depressivos podem levar também ao suicídio. Quando chega entende? nesse ponto de término de um relacionamento, perda do emprego, né, uma dor muito forte que não é a mental, aí é um caso de extremismo, uma ação extrema. Não, você terminou o seu casamento. Você terminou o seu casamento. Terminou o seu casamento, você está revoltado com a vida, né, e pum, deu fim a ela. Não pensou nas consequências. Não. Não é o caso? Não é o caso. É por isso que eu estou falando. Porque eu ia citar um caso. O transtorno, transtorno é um caso muito sério que lhe dá sinais e a pessoa vai desenvolvendo até chegar no suicídio. Mas também podem ter casos relâmpagos assim, isso, que a pessoa pode se suicidar então, também, que não necessariamente caso. ela tinha um transtorno antes. Isso, é esse caso aí que eu estou mencionando. E não difere, é a mesma situação. A pessoa quer acabar com a dor que ela está sentindo, porque ela não está encontrando saída. Né? E por isso que assim, a gente não pode falar de uma causa, são inúmeras causas. É um assunto que a gente precisa estudar ainda e se aprofundar ainda mais, falar mais sobre isso para a gente poder estudar mais, né? Porque quando a gente camufla os casos, menos importância se dá, né? Ou deixa debaixo do tapete e não se trata desse assunto. E a pessoa que perguntou dos sintomas, eles se aproximam muito dos sintomas da depressão, que é justamente isso. A pessoa vai se isolando, ela acaba falando sim que vai se matar, e não é dizer que a pessoa está querendo chamar atenção, não, ela está avisando e de uma forma indireta está pedindo socorro. Olha, eu não estou aguentando mais, está doendo muito e eu quero me matar, porque essa dor está insuportável. Né? Tem uma pergunta aqui do... Só complementar a pergunta do Ronaldo Pereira, que pediu sobre os sintomas. Ele pede aqui como lidar com os filhos diante de uma tragédia dessa. Da família. Seria os filhos que ficam, né? Sim, exatamente, que é o que a gente fala da pós-venção, né, que é um dos assuntos que a gente vai abordar nesse evento. Mas, assim, é complicado. Eu diria que falar sobre o assunto, falar o que você está sentindo. No exato momento que aconteceu, é falar.
é que nem quando a gente vai lidar com o luto, né? Esse luto já é um luto um pouquinho mais preocupante, porque as pessoas que ficam e são próximas são fatores de risco também. Então, assim, é preciso falar sobre essa dor. Então, está doendo, eu estou sentindo falta, e ouvir, é acolher essas pessoas nesse primeiro momento. E depois encaminhar. Eu penso que uma ajuda psicoterápica para lidar com esse luto e com metas, né, a gente tem também na cognitiva comportamental, se trabalha isso também, né, com metas. Vamos trabalhar as fases, vamos vivenciar essas fases do luto que são importantes de serem vivenciadas. A gente tem várias fases, a gente pode citar aleatoriamente, porque elas não funcionam de forma mecanizada, né? Por exemplo, raiva, você pode sentir raiva por perder o outro, a tristeza profunda, que também a depressão também é um dos sintomas. Então, negação, tem a fase de negação, de não aceitar a morte de um parente, que eu acho que é muito comum nesse processo de suicídio, né? Negação e raiva, né? Então, assim, por isso que é importante a gente tratar desse luto com carinho, com uma atenção especial, fazer a pessoa falar e encaminhar, né, para poder lidar melhor com esse luto e vivenciar, não reprimir, vivenciar. Tem uma outra pergunta aqui. Algumas pessoas também que estão entrando, né? Depois da Daniela Volpato. Dani, beijão querida, lá da Flafoz, Agnaldo Zé Borges, grande palmeirense, parabéns pela vitória ontem, viu, Agnaldo? Bom, campo do adversário, show de bola. Dalton Porto, um grande amigo da minha primeira faculdade lá no Rio de Janeiro. Pô, biólogo também, um grande cara. Grande abraço, Dalton. Tudo de bom, meu querido. Inocêncio Batista entrou, Noemi Guil também está aqui com a gente. O Inocêncio faz uma pergunta que eu imagino qual seja a sua resposta, mas eu vou fazer para desencargo de consciência. Ele diz o seguinte: podemos dizer que mente vazia é a oficina do diabo? E que manter a mente ocupada seria uma terapia contra a depressão? E aí ele emenda: qual o maior índice de depressão, né? Qual a classe social mais atingida? São 3 perguntas. Inocência, ele e o Ronaldo Pereira, quando entram, ele já vem uma enxurrada. Essa questão aí é uma questão que me incomoda muito. Escutar isso me incomoda muito, porque demonstra uma imensa dificuldade das pessoas em se colocarem no lugar da outra. Assim, a grosso modo é isso, né? Porque existe uma dificuldade, sim. Quando eu falei um pouquinho antes, você consegue imaginar essa dor, né, profunda que a pessoa sente? Eu acho que a maioria das pessoas não consegue, principalmente as que têm, de repente, uma forma de viver diferente, uma forma de pensar diferente. Porque realmente é difícil, né? Se a pessoa tem uma série daqueles pensamentos que eu citei ali, que tudo está contra ela, ou que é num processo mesmo de vitimização, mas que não necessariamente é porque ela quer, né? Indiretamente ela é uma consequência também das experiências que ela teve, né? Mas claro, ela pode mudar isso a partir do momento que ela tomar lucidez em cima daqueles pensamentos. Então pensa, se a gente tomar ter um empoderamento, né, e facilitações que possam nos empoderar dos que a gente pensa e poder modificar os nossos comportamentos e sentimentos em cima disso, isso colabora muito com a saúde mental de uma forma geral. Então, assim, isso me incomoda porque, se a gente for ver empresários, pessoas que estão trabalhando, elas estão com a mente ocupada, né? Elas estão ali falando, né, conversando com essa pessoa aí que trouxe essa fala, né? Ela está ocupada, às vezes até robotizada. Só que aí o que acontece? Se ela entra em contato com o que ela está sentindo, em algum momento ela pode estar camuflando ali em contato com as outras pessoas que ela está bem, está sorrindo, mas internamente os pensamentos estão ali. Foi o que nós falamos no começo, né? Às vezes ela se apresenta numa situação, está alegre, está conversadora, está ativa, mas está mascarando um sintoma que... E isso que ele comentou aí ainda, por exemplo, manter-se ocupado, enfim, não sei, mas tipo, te deixa bem, né? Certo. Não, porque o que acontece? Às vezes você se manter ocupado, você foge daquilo que você deveria encarar.
Às vezes é uma fuga você manter-se ocupado. E cedo ou tarde aquilo vem à tona. Certo. Então, assim, Pode até aumentar o nível de estresse, né? exatamente. A maioria das pessoas foge com excesso de trabalho, por exemplo. A gente tem aquele famoso workaholic. Sim. Né? Então, ele vive trabalhando porque ele não consegue lidar com, sei lá, um problema em casa. Mas vai chegar em casa, ele vai ter que lidar com aquele problema, mesmo que todos estejam dormindo. Mas ele não vai se sentir bem ali dentro da casa dele, por exemplo. Estou citando exemplo aleatório, Certo. que pode ser ou não regra, né? Mas a pessoa pode da mesma forma que ela pode se afundar no trabalho, porque ela não tem uma vida social legal. Então, ela vai, e aquilo vai reforçando ainda mais essa crença dela de que a vida social dela não é boa, porque ela vai afastando as pessoas, porque ela está assim, enfiada no trabalho, por exemplo. Então, assim, tem uma série de coisas para a gente avaliar, e cada caso é um caso. Mas, assim, eu discordo totalmente dessa fala. Pode servir para o bandido, né, que está planejando alguma ação maior, mas para o depressivo Mas, não. olha, Né? Tem uma pergunta interessante na prisão a gente encontra casos muito sérios de depressão e a gente precisa olhar para isso também. Tem uma pergunta do Alisson de Oliveira, bem interessante. Ele pede qual a profissão que tem maior índice de casos de depressão? Olha, eu não tenho esses dados para dizer, mas eu arriscaria falar a respeito de profissões que têm uma carga de estresse alta, né? Uma cobrança muito alta, o lidar com a morte o tempo todo, policiais, por exemplo, lidar com erros e assim se sentir culpado, por exemplo, a profissão de policial é assim, né? De repente erro, acabou matando uma pessoa Sim. errada, né? Enfim. Então, tudo isso gera uma carga de estresse muito grande, né? E afeta o psicológico da pessoa. Não sei, médicos... É que depende de cada um, Depende né? de cada um, não dá para a gente generalizar, mas eu arriscaria dizer que a tendência, se a pessoa já tem uma predisposição e tiver em profissões de uma alta carga de estresse, a tendência é maior. Eu estou jogando alto, mas é preciso a gente ver dados mesmo comprovados em cima disso. Deixa só, porque nós já até passamos do horário, mas eu preciso falar aqui, eu sei que não é bem relacionado a esse assunto, mas eu tenho que falar aqui de um parceiro nosso comercial, que é a Fosbel, e eles fornecem chopp gelado, fornecem mesas, cadeiras, cervejas de vários tipos, bebidas de vários tipos, gelo, caixa térmica. Então, a sua festa no fim de semana fica garantida com o gelo da Fosbel, a bebida da Fosbel, o chopp da Queens que ela vende. A gente não pode deixar de falar porque é o nosso parceiro e estamos aqui... Lembrando que a Fosbel está na Avenida das Cataratas, Isso. 139, no Boici. Eu até perdi a fala aqui, obrigado, Marcos, por complementar. E o telefone deles é o 3523-8301. Exatamente. Então tá aí na tela para vocês verem, né, o trabalho da Fosbel, que é nosso parceiro e tá sempre aí para alegrar o seu final de semana, tá bom? Sua festa. Afinal de contas, a alegria é uma forma de não ter a depressão, né? Ou pode mascarar, né? Ou pode mascarar, mas vamos continuando aqui. O Travassos está dizendo aqui que médicos e policiais segundo a OMS, nessa sequência. Então, médicos em primeiro lugar, policiais em segundo lugar. Tá. Nós tivemos até um colega que ficou muito famoso depois, trabalhou aqui com a gente 10 anos, e na época ele me contava, acho que contava para várias pessoas, mas para mim ele contou e eu percebi que foi uma forma de desabafo dele. Ele estava trabalhando em cima da ponte, né? Não era a estrutura que é hoje, ainda era mureta baixa, e de repente um camarada do lado dele olhou e falou assim: quer ver eu me jogar? Ele conta que só deu tempo dele olhar. E o cara falou: foi. E ele não conseguia esquecer aquela cena da roupa farfalhando, né? Porque a velocidade da queda. O camarada bateu na água, afundou, subiu uma poça enorme de sangue, que aí arrebentou com as vísceras e tudo, né? O corpo subiu e afundou de novo e nunca mais viu o cara. E ele ficou com aquela imagem na mente um bom tempo. E depois esse colega teve que enfrentar o dilema dentro de casa. O filho cometeu o suicídio. Também desabafou. Hoje, eu não sei como é que aquele cara arrumou forças. Eu não sei como ele arrumou forças. Porque, além disso, depois ele passou uma outra tragédia da esposa que faleceu do lado dele, mas aí foi causas naturais, né? E eu não sei como ele encontrou forças. Por isso que eu falo, é caso a caso. Cada pessoa encara de um jeito. E como é que você
tenta passar essa força para quem não tem. Por isso que é preciso buscar ajuda profissional, né? Porque assim, existe uma série de coisas ali também envolvidas, né? Por exemplo, quando você perde alguém, você precisa vivenciar o luto. É uma dor muito grande, ainda mais se ela tem alguns agravantes na vida dela, como esses que você trouxe, aquela dor fica maior. Então, assim, precisa sentir. A tristeza do luto, da perda, é importante de ser sentida. Ela não pode ser reprimida. Agora, sim, quando se trata de uma doença, que a gente está falando da depressão e tudo mais, precisa ser tratada. E aí tem toda uma técnica para poder mudar os pensamentos, o comportamento da pessoa, e, se for necessário, também medicamentos. Então, assim, por isso que é preciso buscar ajuda profissional. Sozinho a gente não vai conseguir. Pessoas comuns não vão conseguir ajudar pessoas que estão em dor, mas podem confortar e acolher. Certo. Isso é importante desenvolver, que tem a ver com a empatia. Né? Mas eu só queria fazer um convite Claro. aqui para a gente conversar mais sobre esse tema, mas falando também de como a gente pode prevenir, né, a depressão também. Né? Então, assim, da mesma forma que eu trouxe essa questão de mudanças de pensamento, que mudam comportamentos, a gente também tem comportamentos que mudam os pensamentos, que podem auxiliar nessa mudança também de sensações. Claro que associado, guardando as devidas proporções da necessidade de medicação ou não. Mas, por exemplo, você buscar coisas que te satisfaçam também é uma forma de você colaborar com a sua saúde. Cuidar da saúde física e mental, elas estão diretamente associadas. Por exemplo, a atividade física tem total relação com a liberação de hormônios do prazer, né, que são liberados também durante uma relação sexual e quando você come chocolate, por exemplo. Então, assim, por isso é importante você pensar na sua saúde física em paralelo a tudo isso. Né? Porque a tendência da pessoa, por exemplo, deprimida é se afundar cada vez mais, se isolar, não ter ânimo nem para fazer atividade física. Mas se existe alguém que ali, vamos caminhar, puxa a pessoa, vamos caminhar, vamos correr, vamos... né, colocar a pessoa ali junto e falar sobre isso, né? Então a gente pode falar também desse outro lado, né? Falar da questão que você pode fazer com que a pessoa também se fortaleça para não afundar ainda mais, né? Então tem vários fatores. Um pet, por exemplo. Se você tiver um pet, um gato, um cachorro, eles estão ali todo dia que você chega em casa, ele vai lá, te chama atenção, e aquilo também é um estímulo, é uma troca que, de uma certa forma, você se força a fazer. Né? Então, essas mudanças físicas, né, no ambiente da pessoa também ajudam nesse processo mais depressivo. Né? O meu irmão tem um amigo, tempo de colégio, e está justamente com esse quadro. Rico, você está assistindo, você sabe de quem que eu estou falando, né? Deita, não levanta para nada, mal é mal para ir no banheiro. Ou para tomar banho, porque vive deitado o tempo inteiro. E era um garoto legal, muito bacana, ia lá em casa direto, e está com esse quadro. E o pessoal não sabe o que fazer. Eu falei, então tem que segurar na mão e puxar. Eu falei, meu filho, vem comigo. Eu acho que é isso, né? Então, já que a doutora falou que um pet ajuda bastante também no quadro de depressão, nós recebemos umas fotos aqui do Tiago. Ele tem alguns gatos para doação, são gatos de em torno de 2 meses e meio, que já comem ração, e ele quer doar para quem tiver realmente interesse de cuidar. O telefone dele é o 99969-1054. Quem tiver interesse, liga lá para o Tiago e pega seu gatinho já para prevenir a depressão. Muito bom, boa dica. Alexandre Zigmundo também entrou aqui. Zig, grande abraço, também mais um colega da polícia. Poxa, hoje tem vários colegas assistindo, que bom, né? Ainda bem que a maioria está aposentada, mas mesmo assim, porque nós tivemos colegas aposentados que também cometeram suicídio, mas mesmo assim é interessante assistir para a gente poder repassar, né? Aí, ó, meu irmão está aqui falando, todas as perguntas que fiz foi por causa dele. Irmão não tem jeito, né? Pensamento conectado, né? Pensamento conectado. Então, e ele perguntou se a síndrome do pânico é porta de entrada para depressão. Sim. Todos os transtornos de ansiedade predispõem também. Porque se você for pensar justamente naquilo que eu comentei antes, né? Do estresse. O estresse
pode levar à ansiedade, justamente pela carga que coloca, o excesso de pensamentos no futuro em algo que não aconteceu, excesso de preocupações, tudo isso ativa no seu organismo aquele senso de alerta. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair desse lugar, tal, mas calma, ainda não está nesse momento de fazer algo. Mas o seu organismo, ele fica o tempo todo assim, em alerta. E isso gera uma carga ainda de estresse, amplia o estresse, né? A ansiedade e o estresse ali estão lado a lado e pode levar à depressão, porque a ansiedade e depressão, eles estão lado a lado, né? Então, um está ali ligado com o outro, assim, quase que diretamente, né? Então, é uma questão assim que precisa ser muito bem trabalhada também. Gente, eu queria continuar esse papo, porque é um assunto tão sério e infelizmente fica restrito a um mês só do ano. Não, a gente precisa falar o ano inteiro. Exatamente, né? E o alerta é dado no mês de setembro. Mas eu acho que campanhas preventivas devem ser feitas, sei lá, diariamente, né? Ou pelo menos mensalmente, para que todo mundo fique alerta toda hora. Pô, é setembro, mas caramba, esse mês tem uma palestra aqui, tem uma palestra ali, e vai divulgando. Principalmente nesses dois setores da sociedade, né? Médicos e policiais, que são os maiores índices. E lá que a gente tem que fazer o maior trabalho. Sim. Né? Só que o nosso tempo já estourou. Já passamos em 12 minutos. Em 12 minutos, indo para 13. Né? Quando o assunto fica muito bom, a gente fica até com pena de ter que terminar. Mas fazer o quê, né? Doutora Michele Ribeiro, quero deixar as portas abertas. A hora que você quiser falar do assunto, o microfone é todo seu, entendeu? Certo. Ó, o Rico está dizendo aqui que eu já disse que o programa tem que ter mais tempo. Rico, mas as pessoas têm que almoçar, viu? Saco vazio não para em pé. 2 horas de programa. Pois é, né? Então, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Por favor, suas considerações finais. Eu gostaria de convidar todos os interessados nesse tema e interessados em auxiliar, principalmente profissionais, como você chamou aí, policiais, médicos, saúde, educação, todos os profissionais e a sociedade civil também, a participarem desse segundo encontro aberto que a gente vai realizar, que a gente está realizando, na quarta-feira, dia 13 de março, às 7h30 da noite, na subsede do CRP. Fica na rua Pedro Basso, 142, sala 103. Então, o convite está aberto. Ali no... Do lado do shopping. Jardim Central, né? Do lado do shopping JL. Aquele bairro ali é Jardim Central? Não, como é que é o nome? Ali é Jardim Central. Jardim Central, né? Isso, Jardim Central. Então, gente, vamos terminando por hoje. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pelo suporte, pela força dada. Lembrando a todos para acessarem as páginas Acontece na Fronteira, que é o www.acontecenafronteira.com.br. Também o nosso parceiro Tribuna Popular, que é o jtribunapopular.com.br. As páginas do Facebook Mosca na Sopa, Tribuna Popular e Acontece na Fronteira. Baixe também nosso aplicativo no Play Store e leve Acontece na Fronteira para onde você for. Então, tenham todos uma ótima quinta-feira. Muito obrigado pela presença e participação de todos vocês. Que eu já falei, sem vocês, nosso programa não acontece. Isso é sinal de prestígio e agradecemos muito, de coração. Tenham todos uma ótima quinta-feira, mas estaremos de volta com mais uma edição do Acontece News. Beijo no coração de todos. Valeu, gente. Tchau, tchau.